Amados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa quinta semana do tempo comum, celebrando hoje Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, como é importante as mães rezarem pelos seus filhos. Como é importante as mães pedirem a Jesus pelos seus filhos. Por piores que eles sejam, não deixem de rezar por eles. Porque quando a mãe pede a Jesus, ele atende, ele compreende não somente o pedido, mas o grande amor que a maioria das mães sentem pelos seus filhos. Rezar por um filho talvez problemático, talvez que já não corresponde aos interesses, às vontades da mãe, do pai. Um filho que dá trabalho, dá dor de cabeça, que talvez o pai e a mãe já não sabem mais o que fazer ou a quem recorrer para ajudá-lo em sua necessidade. Rezar por ele. Por isso, a mãe pede a Jesus pela sua filha, que está com o espírito impuro. Não sabemos o que seria esse espírito impuro, se ela era rebelde, se ela era violenta, agressiva com a própria mãe, se ela era envolvida com situações diversas que, de certa forma, envergonhava até mesmo a própria mãe. Enfim, não sabemos o que se passava com esta jovem. Só sabemos que a mãe foi lá se humilhar até Jesus. Como é importante e como seria necessário que as mães se humilhassem diante de Jesus, pedindo pelos seus filhos. Não aquela oração talvez vazia, aquela oração sem sentido, mas aquela oração repleta de fé, de amor, de caridade para com seus filhos. Aquela oração que emana do fundo do coração mesmo, com o mais forte desejo de mudança. Pedir a Jesus que arranque do coração de seus filhos esse espírito impuro, um espírito que talvez está atrapalhando a vida desse jovem viver mais feliz, alegre, dentro das condições normais que a sociedade, de certa forma, impõe para as pessoas. Pedir a Jesus que seu filho possa restabelecer a graça de ser alguém de boa índole, alguém de respeito, alguém com as condições necessárias para poder conviver com a sociedade. Quando ela voltou, a jovem estava dormindo
Nossos jovens precisam descansar-se dessa situação que os envolve. Nossos jovens precisam descansar, eles também estão cansados de tanta violência, de tanto preconceito para com eles. Eles precisam trabalhar, mas não têm espaço. Eles precisam ganhar o pão de cada dia, mas não têm condições e acabam se entregando a situações várias que eles não conseguem simplesmente largar sozinhos. E os pais, mas as mães, às vezes não conseguem também ajudá-los. Resta apenas a oração. Resta apenas pedir a Jesus, que é o Senhor da vida, para intervir, para proteger, para ajudar. Na sua oração, tente, se esforce, rezar com muita fé, pedir a Deus com muita fé pelos seus filhos, para que eles larguem todos esses espíritos, ou melhor, para que esses espíritos impuros os abandonem. Espírito de violência, espírito de vícios, espírito de medo, espírito de preguiça, enfim, não sei qual o espírito que atormenta a vida dos seus filhos, mas que na sua oração você tenha força de pedir por seus filhos com fé, com amor, com misericórdia, com humilhação, com caridade. Vocês trouxeram essas pessoas ao mundo. Vocês têm todo o direito e condições de rogar por eles. Que Nossa Senhora, que também é mãe e por nós hoje é celebrada sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe cada mãe, cada filho, principalmente as mães e os filhos enfermos, para vencerem todas e quaisquer dificuldades que os atormentem. Bom dia.